Shalom, amada igreja, paz do Senhor, amém, irmãos? Feliz, contente, porque estamos em festa. Talvez você diga, mas eu não tenho clima nenhum para festa, mas eu te digo, tem sim. Você está vivo, você está respirando, as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, independentemente das circunstâncias, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te sustentado. Estamos comemorando a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, ou também a festa da colheita. E eu queria que os irmãos abrissem Levíticos 24. 23, perdão. Levítico 23, a partir do versículo 34. Que diz assim, 33 vai dizer: Disse mais o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, ao 15 dias desse mês 7º, será a festa de tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É a reunião solene, e nenhuma obra servis fareis. São estas festas fixas do Senhor, que proclamareis para todas as santas convocações. Para este é o Senhor a sua oferta queimada. De holocausto, sobre manjares, sacrifícios, libação, a cada um ao qual seu próprio esforço. Além do sábado do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que vos dareis ao Senhor. Podeis assentar. Irmão, talvez muitos digam que é judaísmo reproduzirmos as festas das quais Deus estabeleceu sobre o seu povo. E uma delas, que é a última, que vem a ser tabernáculo, é uma das festas, se não a mais importante, uma das mais importantes, que é um memorial daquilo que o Senhor fez no deserto. E como eu falei na quinta-feira, você já parou para imaginar você ter um filho no deserto, num lugar esmo, e o seu filho cresce, e a roupa cresce com ele, o seu filho anda, e vai crescendo, os sapatos crescem e não desgastam? Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar que você, no decorrer do tempo, você vai vendo codornizes sendo traga para a tua vida? O que era codornizes? Os manjares. Deus os alimentava no deserto. Deus cuidava de uma maneira sobrenatural. Irmãos, uma caminhada que duraria meses, durou 40 anos. Por decisões erradas, por visão errada, por escolhas erradas. Mas o incrível disso tudo é que tinha um homem no meio daquele povo que toda vez errava e Deus falava com ele diretamente. Diretamente. Deus, ele tem algo tremendo sobre as nossas vidas, sobre a colheita. A festa da colheita, ela se deu início, como Josué vai dizer, a partir da primeira colheita do povo. Assim que o povo colheu a sua primeira safra, o Senhor parou de mandar os manjares. Irmãos, o cuidado de Deus é tão grande nas nossas vidas que mesmo assim passamos por situações, passamos por diversas dificuldades e duvidamos de um Deus que fez a sandália de um povo andar 40 anos e não se desgastar, que fez roupa crescer no corpo da pessoa, que alimentava pessoas, dava água, fazia água sair da rocha. Irmãos, que Deus tremendo é esse? Em algum momento você já parou para imaginar que Deus não mudou? Deus não mudou e Ele não tem variação de dúvida, Ele não mudou 1 milímetro, 1 centímetro qualquer. Ele continua sendo o mesmo Deus sobre as nossas vidas. E qualquer vento hoje tem turbado,
Qualquer vento tem trago dúvida, qualquer vento tem trago desânimo. Pessoas têm se desanimado, pessoas elas têm se entregado, pessoas elas têm largado tudo por coisas tão fúteis, por coisas tão banais. E talvez você diga para mim, poxa, mas você não sabe o que eu tenho passado. Eu tenho passado fome, eu tenho passado isso, eu tenho passado aquilo. Eu tenho uma séria dificuldade em ouvir servo de Deus falar que está passando fome, irmãos. Não é que o servo passa fome, ele passa dificuldade. Certa feita, o Senhor estava passando com os seus discípulos perguntaram, Pai, ali está o cego de nascença, quem pecou? Uma pergunta que rege a humanidade até hoje, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pergunta que rege até hoje, e ele diz, para que seja manifesta a glória de Deus. Mas para ser manifesta a glória de Deus, ele precisava tirar a cegueira que existia na alma daquele cego. Porque dentro de nós, dentro de você, dentro de cada um de nós, existem obras de Deus a serem manifestas. Mas cabe a nós acreditar a qual dificuldade o Senhor tem colocado para manifestá-las. Tem vezes que o Senhor nos coloca em dificuldades ou em situações para ser manifesta a glória de Deus, mas nós mesmo não entendemos que é um processo daquilo que o Senhor quer fazer. Então, todas as vezes que te perguntarem numa dificuldade, falar assim, pô, tá passando pelo vento, tá passando dificuldade, tá passando isso, tá passando aquilo, tá sem a presença. Deus está apertando, Deus está fazendo, irmão, cuidado. Como eu disse aqui na quinta-feira, a melhor uva é aquela que é mais pisada, ou melhor, o melhor suco da uva. O azeite mais puro, ele tem que passar no mínimo por 4 prensas. Aí eu te pergunto, para você jorrar azeite, para você ser verdadeiro e genuíno na presença do Senhor, você tem que passar por onde? Você acha que é só passar pelo deserto? O que mais lindo que me chama nessa passagem, de Jesus Cristo no deserto, foi que o Espírito o conduziu ao deserto. Ele não estava em pecado, irmão. Quando tem gente passando dificuldade, vai dizer assim, está passando dificuldade, está passando no vento, o Senhor está moendo, o Senhor está apertando. Irmão, ele está bem demais. Porque se o teu inimigo não quer arrumar guerra contigo, é porque você está fazendo a vontade dele e não está dando trabalho nenhum. Então, para que ele vai se incomodar com você? Qual a tua dificuldade em entender que quando Deus está te prensando, quando Deus está te deixando que você seja pisado, Ele quer extrair algo genuíno e lindo da tua vida. Voltemos. Ela tem a tipificação, irmãos, de trazer as colheitas. O povo trazia a colheita e agradecia a Deus, dizendo, Senhor, aqui está aquilo que o Senhor nos entregou, porque nós plantamos, nós regamos, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. E nos dias atuais, essa geração tem uma grande dificuldade em entender que ela não fez nada sozinha. Não foi seu mérito, não foi seus estudos, não foi a sua capacidade, não foi. Foi portas que ele foi abrindo para a sua vida e te oportunizando a vivê-las. Tem muita gente que tem essa dificuldade de achar que os frutos são das suas mãos, são do seu trabalho, são do seu suor, do seu esforço. Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. O Senhor fala sobre a festa das cabanas. E você sabe quem é o material que o Senhor quer usar no seu santuário, no seu tabernáculo? Você sabe qual é o material? Abram comigo o Apocalipse 3:12. Olha quem Deus quer que seja o material para o seu tabernáculo, que estamos comemorando a festa de tabernáculo. Ao vencedor faloei coruna do meu santuário do meu Deus, perdão, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome.
Eu e você somos o material que ele quer usar no seu tabernáculo. Ele quer tabernacular conosco, mas para isso temos que ser matéria-prima em suas mãos. Para isso temos que ser usado por ele. Para isso temos que estar disponíveis. Você está disponível para ser coluna do santuário do Senhor? Ser uma das vigas do santuário do Senhor? Mas para isso você precisa vencer. E não se vence sem guerra, irmão. Não se vence em tempos de paz. A palavra vitória não existe em tempos de paz. A palavra vitória só existe em tempos de guerra. E tem pessoas que querem viver tempos e tempos de paz. E aqui eu sempre repito um adágio indiano que muito norteia a minha vida, que homens fracos produzem tempos difíceis. Tempos difíceis produzem homens fortes, e homens fortes produzem tempos favoráveis. Estamos vivendo tempos difíceis porque tem uma geração de homens fracos. Porque aqueles que são fortes estão carregando eles no braço. Está dizendo, não pode, eu passei fome. Duda, eu passei fome. Eu dividia tênis, o tênis passava de um primo, que passava para outro, que passava para outro, eu era mais novo, eu só pegava o furado. O sonho era usar um tênis que não tivesse furado, eu só queria isso. Eu não tivesse passado por ninguém. Aí hoje, para preencher essa lacuna, eu vou dar 30 pares de tênis para minha filha. Eu vou encher minhas filhas de sapato, porque eu não tive. Então, eu não tive videogame, então ela tem que ter o melhor videogame do... Irmãos, cuidado, eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando de você agradar o seu filho, eu não estou falando de você fazer a vontade do seu filho, mas eu estou falando de você tentar preencher uma lacuna sua na vida dele. E o que eu tenho visto nessa geração, muitas vezes acontece isso. Eu não tive, o meu filho tem que ter o dobro. Cuidado. Eu falo e repito, aquilo que te molda, a forja que te molda, que é o filme que está em voga hoje, a forja que te molda não pode ser aquela que vai queimar teu filho. Tem que ser aquela que vai forjá-lo também. Tem muita gente que está fazendo a forja, a dificuldade que o fez, que o moldou, sendo totalmente um fogo que queima. Não, meu filho não pode passar por isso. Não sei o quê. Os não te fortaleceram. Os sim estão fazendo o quê com essa geração? Que quer o tempo todo. Teve um dia que a minha filha está, caraca, não entra, vai. Falei, que isso? O que houve? Não está indo, não está logando, não está fazendo. Ei, calma, respira. Não é assim que você vai conseguir as coisas. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma geração imediatista. E isso tem feito também nós nos tornarmos imediatistas. Esse sentir vontade de comprar, esse sentir vontade de fazer, não se planeja mais, não se analisa mais. Aí quando vê, se embaralhou todo com as finanças, se embaralhou todo com a vida. Aí depois vai dizer, irmãos, o inimigo está cirandando com a minha vida, irmão. O que houve, irmão? O inimigo está tentando me envergonhar. Por quê, irmão? Irmão, eu recebo um salário mínimo. Deus me abençoou e o inimigo quis entrar dentro da minha bênção. Como, irmão? O Senhor me abençoou com cheque, com um cartão de 5 mil. O banco me ligou um cartão de 5 mil. Glória a Deus. Eu falei, é Deus por ir na terra, estava precisando. Aí tu ganha um salário mínimo, aí vai, tu gasta 5 mil no mês. Meu, a conta não vai fechar, pô. A conta não fecha, porque era uma conta que não existia. Aí você entra com um cartão, que por mais que você faça parcela pequena, é um gasto a mais que entra no teu mês. E as pessoas estão fazendo assim, tudo por vontade. Ou tudo porque está vendo atrás de uma tela uma vida mentirosa e quer reproduzi-la. Porque eu quero também, eu quero fazer também. Minha filha viu um negócio de M&M lá, de uma menina americana lá na casa dela. Pai, meu sonho. Eu falei, não é teu sonho não. Teu sonho está na padaria, eu trago até para você. Mas aquilo ali não é teu sonho nem aqui, nem na China. Esquece aquilo ali ser teu sonho. O único sonho que você vai conseguir comigo é o sonho da padaria. Outra coisa até a gente consegue, mas aquilo ali não. Não é uma realidade para você. Não é real, é fictício. Aquilo ali é vendendo ilusão. Estamos vivendo num tempo que se vende ilusão.
Se vende mentira. E o mais incrível é que as pessoas têm comprado a balde. Têm comprado mentiras a balde. De uma coisa que fala para você que vai fazer, acontece. Quantas das vezes eu já ouvi que a gema do ovo não faz bem? Tem um tempo que a gema do ovo está fazendo bem, tem um tempo que ela está fazendo mal, tem um tempo que é a clara que faz mal, é a clara que faz bem. Eu não entendo, irmão. Cada tempo muda. A comida é a mesma, o ovo continua sendo ovo, mas tem hora que ele faz mal, tem hora que ele faz bem, tem hora que ele faz bem, tem hora que ele faz mal. Se dizia que manga com leite, né? Morria, né? Manga com leite, você morre. Irmão, eu gosto de tomar uma vitamina de manga com leite. É gostoso, irmãos. Ainda mais com morango. E hoje, essas mentiras que nós não acreditávamos ou achávamos que era lenda urbana, se vendem hoje tantas mentiras. Alguém gabaritado senta num cenário, diz que é médico, diz que é pedagogo, é coach, é o que for, e fala para você que é isso, e você acredita. Ou melhor, nós não. Nem você da tela. Mas algumas pessoas acreditam. E não analisa. A gente vivia um tempo em que, peraí, alguém me contou uma coisa, eu vou analisar, eu vou perceber, eu vou ter que ver. Eu vou ver, eu vou para casa, eu vou pesquisar. Antigamente era assim. Que eu não tinha isso aqui para você abrir. Irmão, agora tudo é dar um Google. Nem Google as pessoas querem dar. Ah, é verdade? Sim. A clara do ovo agora está matando. Está dando um câncer. Está fazendo isso. Está deixando cego. Quantas das vezes eu já ouvi isso, irmão? Formiga faz bem para os olhos. Pô, então o cego tem que comer um caminhão de formiga. São coisas que a gente vai aprendendo, vai crescendo, e sem perceber que a gente está sendo moldado ao vento do momento. Sem entender com perspectiva mais ampla. E estamos perdendo o nosso foco. Qual é o meu e o teu foco? É sermos coluna do templo dele. Ele quer tabernacular contigo. Os judeus nessa época colocam cabanas dentro das suas casas ou no quintal e ficam 7 dias lembrando de uma coisa que não foi eles que passaram, mas eles entendem que o Deus que ordenou, ele ordenou. Então, se é uma ordem, eu vou cumprir. Eu vou separar esses 7 dias para refletir que o Deus maravilhoso é esse. Um Deus que todas as minhas provisões advêm dele. Que tudo que eu tenho é por ele, é para ele, é por causa dele. E tem muita gente que tem dificuldade. Essa semana eu conheci uma pessoa que diz, eu sou o cara. Eu falei, que isso, tu é o cara. Mas eu não sabia que ele era teu. Eu não sabia. Síndico de um prédio, eu fui ver um projeto para ele. Eu sou o cara. Ele, sim, eu sou engenheiro igual a você, da mesma renda, também sou engenheiro eletricista, trabalhei na Petrobras 33 anos, fui para isso, fui para aquilo, Eu falei, meu pai, Deus te abençoou. Deus não existe, filho. Se Deus não existisse, não tinha morte, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha... Eu falei, não tinha ser humano. Porque a culpa toda é do ser humano. Por que Deus tem a ver com isso? Porque esse projeto que você disse aí tudo, que está vendo, veio da mão de quem? É reprodução de quem? Se existisse o Deus no céu, não existisse isso, não aconteceria isso, não aconteceria aquilo. Mas existe um Deus no céu, que te deixou 33 anos, te deu faculdade, te deu família, te deu isso, e mesmo assim você ainda está dizendo que ele não existe. Ele não existe mesmo, não. Nem ele, nem Jesus. Mas nós estamos em 2024, não é? Sim, depois de quem? Depois de quem? Se ele não existiu, por que a história é dividida em antes e depois dele? Se ele não significa nada, por que a história é dividida em antes e depois dele? Ele precisa pesquisar sobre isso. Beleza, pesquisa, depois a gente conversa mais. Mas o mesmo Deus, eu perguntei para ele, o que você abre o olho hoje? O que você faz assim, ó, foi dado por quem?
Aí ele inventou a teoria do Big Bang. Eu falei, não. Você sabe que não. Você sabe que todos os astros e estrelas precisam ser regidos por alguém. O universo, ele precisa de regência. A Terra precisa de uma regência. Precisa de alguém, de um ser que molde e controle tudo. É Deus. E você sabe disso. Mas acreditem, tem pessoas que acham que é tudo por mim. Fui eu que fiz, eu que faço. E ele tocou num ponto que eu sempre falo aqui para vocês. A mãe dele fez um voto. O mais interessante é que esse homem ateu tem uma mãe que é crente. E ele falou que a mãe dele fez um voto. É uma coisa muito engraçada. Porque a mãe dele já tinha perdido 3 filhos. E a mãe dele não conseguia segurar filho. Eu estou vendo ele conversando com a gente, eu estou percebendo assim, ele falou isso tudo para dar a volta e dizer que ele é um milagre. Ele é um milagre, ele vai falar. Uma hora que ele vai falar. Aí ele, minha mãe fez um voto, ela diz que é voto lá na igreja, lá da Assembleia lá, ela fez um voto. Que se eu nascesse, se ela tivesse um filho homem, que ela viveria para a obra para o resto da vida. Eu falei, graças a Deus ela falou por ela, não falou por você. Senão você tinha frustrado a sua mãe. O mais interessante, irmãos, é que ele falou que a mãe dele ficava dando dinheiro para a igreja. E minha mãe ficava dando dinheiro. Tirava dinheiro da minha faculdade, dava, que não sei o que lá. Eu olhando para ele, sim. Esse negócio de dar dinheiro na igreja, eu falei, sim. Falei, cara, tua mãe entendeu dois princípios. O primeiro, o voto é aquilo que você não tem. Eu já falei isso aqui. O dízimo é você falando para Deus proteger aquilo que você já tem. Eu vou voltar em Ana. Ana, quando ela pediu o Senhor, a Bíblia vai dizer que a madre dela estava cerrada. Ela não poderia ter filhos. Ela não poderia. Mas o mais engraçado é que ela pediu algo que ela não tinha e automaticamente ela devolveu. Ela falou, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Eu só quero ter a maternidade. Eu não quero esse filho para mim. Isso não é um prêmio meu, que eu esperei por anos e fico cultivando ele, como muitos fazem. Eu vou te devolver. Eu te devolvo. Ela não tinha. E aquela mulher devolveu. E quem é leitor da Bíblia estava aqui na quinta-feira. Essa mulher depois teve quantos filhos? Quantos filhos depois ela teve, gente? Ela teve mais 5 filhos. A mulher que era estéril não parou de parir. Porque ela entendeu o que é uma coisa e o que é outra. O dízimo é só aquilo que você está protegendo. Você está dizendo, o Senhor me deu, o Senhor me proporcionou. Devolvo a ti o que o Senhor me pede, sabendo que o Senhor me protegerá minha casa do migrador, do devorador. Esse homem é um milagre e mesmo assim não percebe. E só para acabar a história dele, qual é o nome dele, irmãos? Qual é o nome dele? Hã? Acertou. Esse é o nome do homem. Nevão, como é que é? Meio contraditório, meio paradoxal. O Senhor quer nos fazer colunas. O Senhor quer tabernacular conosco. Mas o que eu e você estamos fazendo para que nós possamos ser colunas? Abre João. João capítulo 7, versículo 37. Era
Costume da época, na festa de tabernáculo, o sumo sacerdote, e no tanque de Siloé, encheu o jarro e vi sobre a cidade jorrando água, sobre o cortejo, e todos com palmeiras, celebrando, vindo na cidade. Isso era um hábito da festa de tabernáculo. João escreve assim, no versículo 37, do capítulo 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Aquele que tem sede, mas tem muita gente que acha que está cheio, que não tem. Se você não tiver conscientização que você precisa, necessita dessa água, você nunca vai ser uma nascente, um fluente desse rio de águas vivas. Venha a mim, aquele que vem a mim, mas precisa ter sede. Se você não entender, reconhecer que você precisa da fonte, como nós cantamos aqui. Dá-me de beber, pois eu tenho sede. E tem gente que esqueceu, até se tem sede ou não. Não é como sede de beber água, não, irmãos. É a sua alma, seu espírito necessitar da presença do Espírito Santo. De você estar sempre cheio das coisas acontecerem à sua volta e você ter a percepção que o Espírito Santo está o tempo todo contigo. Está o tempo todo ao seu lado. Eu tive a oportunidade de visitar uma irmã aqui da igreja que está internada. Me permita. Irmãos, eu entrei naquele hospital, eu nunca vi um clima de morte num lugar. Eu nunca senti um ambiente tão pesado da morte naquele lugar. Mas quando eu me aproximei do leito daquela mulher, irmãos, ela inconsciente, eu senti uma paz. Parecia que eu tinha entrado dentro de uma bolha e todo o outro local estava fora dali. Ao ponto da enfermeira falar assim, é tão bom ficar aqui perto dela, trocando o acesso dela. Porque ela é uma fonte, ela está jorrando, mesmo no leito, inconsciente. Deus ainda continua te usando. Entende uma coisa, irmão? Não tem aposentadoria para servo de Deus. Deus nunca aposentou ninguém. Você pode abrir a Bíblia, Deus nunca aposentou ninguém. Deus nunca aposentou ninguém. Até morto ele usa. Porque pegaram o soldado e jogaram na cova do profeta. E o que aconteceu com esse soldado? Assim que ele caiu, bateu nos ossos do profeta. Até o osso Deus usa. Quando você é usado, quando você é escolhido, se doa pela obra, até teus ossos têm valia. Até teus ossos têm valia. Mas nós precisamos estar disponíveis a sermos materiais do templo, do santuário, do tabernáculo, para ele tabernacular conosco. 7 dias dura um casamento judaico. Irmãos, tudo tem a sua similaridade. O Espírito, ele sempre nos conduz ao casamento com o noivo. Você e eu, como noivas de Cristo, estamos preparadas para o casamento? Apocalipse vai dizer que o Espírito e a noiva dizem, vem. A minha pergunta, o que você tem a dizer? Senhor, espera, ainda preciso conquistar minha casa própria. Ainda preciso comprar meu carro zero. Não, Senhor, espera, preciso ver meus filhos casar. Senhor, não volta agora não, eu ainda preciso conquistar algumas coisas.
Espírito e a noiva dizem, vem. E você? O que você tem dado em gratidão às suas colheitas? Daquilo que o Espírito Santo tem feito na tua vida, daquilo que Ele tem te abençoado, daquilo que Ele tem jorrado, tem chovido sobre a tua vida. O que você tem entregado? Eu não estou falando sobre valor financeiro, eu estou falando sobre doar tempo, se dedicar, se esmerar, se separar para Ele, para ouvi-lo, para sentir a sua presença de uma maneira diferenciada. Para você ter um momento de intimidade com Ele. Muita gente tem dificuldade em ter momentos de intimidade com Jesus. Momentos de relacionamento. Você tem se relacionado com Jesus? Você tem conhecido Ele? Tem se feito conhecer para que o inferno, todas as hostes espirituais olhem para você e falem assim, ali não dá nem para chegar perto. Ali a gente não pode nem chegar perto. Aquela casa, pode tentar, deixa os filhos sair, porque eles são covardes. Deixa os filhos sair, vou tentar fechar alguém de carro nele para tirar ele da graça, mas entrar naquela casa não dá. Entrar de frente não dá, tem que inventar estratégias para tentar atingi-lo. É assim, porque é aquele que tem relacionamento. O inimigo ele está sempre que arrumar estratégias para poder te tocar, para poder te tirar da graça. Aquele que tem sede, só aqueles que têm sede. Mas quem o ouviu falar não entendeu. Os líderes acharam que ele estava sendo um falso profeta. Então, ninguém jamais falou daquele jeito. Assim como os guardas falaram, ninguém declara ou fala como aquele homem. Tabernáculo, ou a festa da colheita, ou a festa das cabanas, queira como quer dar o nome, ele tem o significado de alegria, de se alegrar. Não é momento de tristeza, é momento de você se alegrar por toda a sua colheita. Faltam 2 meses para acabar o ano. E qual tem sido a sua gratidão com respeito de toda a sua colheita anual? Eu estou falando daquilo que você frutificou, daquilo que o Espírito Santo te prometeu e você esqueceu, mas ele não. E quando ele cumpriu, você esqueceu que era o cumprimento da palavra, que era o cumprimento da promessa, mas ele não. Que tem sido a tua gratidão? Você tem levantado palmeiras, tem engrandecido o nome do Senhor pelo fato de Ele ter feito maravilhas na tua casa, na tua família, sobre os teus, que Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem suprido as suas necessidades, Ele tem aberto portas na sua vida. E você talvez não tenha visto as sandálias se desgastarem, as coisas tomarem sentido como o povo no Egito viveu. Mas não tem faltado pão de cada dia. Não tem faltado água, não tem faltado cama, não tem faltado saúde. As pessoas esquecem de agradecer, no mínimo, isso ao Espírito Santo, a Deus. Eu tenho saúde. Irmão, não tenho não. Eu passo uma dor de cabeça terrível. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, repreende se na tua vida tu não tem nada. Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Então por que você o tempo todo está doente? Porque o tempo todo você está dizendo que está doente. Ah, irmão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É síndrome disso, é síndrome daquilo. E eu falo de novo, a famigerada mãe de muitos filhos. Que ansiedade. Ela é uma mãe de muitos filhos. A ansiedade produz várias outras coisas. Agora tem os netos que são as síndromes.
Irmãos, como eu falei, o irmão falou dos 40 aqui. Vamos lá, eu sou de uma época, irmão, que a ansiedade era só para chegar Natal, para ganhar roupa nova. Ansiedade que eu tinha, ansiedade era um sentimento que dava e passava. E tinha que falar, se você não passar de ano, aí, não tirar boas notas, ainda tinha isso. Não andar direitinho, não vacilar, você ganhava. Ainda tinha isso, aí você vivia ansiedade. Vou passar de ano. Ansiedade, eu vou fazer. A ansiedade hoje está fazendo mal? Antigamente a ansiedade fazia bem. Eu tô achando que as coisas estão subvertendo. E desculpa quem é da área da saúde que vai querer me agredir, eu não estou dizendo que isso não é doença, irmão, não estou dizendo que não. Eu só estou dizendo que a sociedade tem por dom ou por capacidade evolutiva dar nomes àquilo que antigamente era uma coisa. Eu estava falando com um médico aposentado uma vez, eu perguntei para ele assim, um dos sintomas que dizem da ansiedade, até conversei isso aqui, espasmo, a pessoa fica nervosa, falta de ar, que não sei o que lá. Eu falava, minha avó passava isso o tempo todo e dizia um médico que era ataque cardíaco. Não era ataque cardíaco, era ataque cardia. Ainda tinha um apelido. Falei, hoje isso não existe mais. Ansiedade é doença? Sim. Mas aonde eu cresci não era. Mas se virou, respeito. Mas você está absorvendo tudo aquilo que dizem sobre ela e está aceitando isso na tua vida? Irmãos, eu vi uma notícia outro dia dizendo que todo mundo tem TDLH. Está repreendido, eu não tenho nada disso não, irmão. É TDAH, TLH, alfabeto todo. Tem gente que tem essas coisas. Eu não tenho nada, irmão. Eu não tenho nada. Vê uma criança hiperativa, isso aí tem alguma coisa. Ela não pode ser imperativa. Se a criança está muito quieta, essa criança tem um problema. Essa criança tem isso, isso e isso. Está repreendida, irmão. É personalidade. Faz parte dos traços da criança. Existe criança mais agitada, existe criança mais quieta, existe criança com TDAH, LJ, existe. Mas eu sei que tem características também. Existem características. Mas para tudo hoje querem dar nome. Para tudo acham que tem que ter um nome. Pô, tua filha está muito agitada, não, irmão. Ela é menina. Tem dia que a menina fica muito agitada mesmo. Normal. Não vem falar que tem doença nenhuma, não. Não tem essa de doença, não, irmão. Hoje tudo tem que ter um nome, tem que ter um rótulo. Estamos deixando de sermos aquilo que o Senhor desenhou e projetou para nós. Quem somos nós diante do projeto ao qual o Senhor projetou para nós? Porque o salmista vai dizer que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Se ele me conhecia, eu sou um projeto que desde antes do ventre. Será que eu estou seguindo tudo que ele projetou para mim? Todos os meus dias estão escritos aonde? Na palma da sua? Será que esses dias que está escrito lá, eu os vivi de maneira integral? De uma maneira plena? Será que eu tiquei tudo certinho que o Senhor projetou para mim? Tudo aquilo que o Senhor desenhou para mim. Aí talvez você diga, Kleber, só que não vai dar certo que eu tenho um livre-arbítrio. Não, para aquele que se entregou, não. Não vivo mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. E você vive para agradar o teu mestre, o teu Senhor. As pessoas estão perdendo a identidade de quem é. E começam a dizer que eu sou. Mas só não diz que eu sou forte e corajoso. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou filho da promessa. Eu sou aquele que vou conquistar. Eu sou aquele que vou avançar. Eu fui chamado, escolhido. Eu sou aquele que vou cada dia mais, mediante as lutas, as doenças, vencê-las. Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor.
Não é que nada me falta, ele nunca vai me faltar, porque não é as coisas que tem que te faltar, o que não pode te faltar é a presença dele, independentemente do deserto, independentemente das circunstâncias, seja no hospital, seja sentados em palácios, se a presença dele não estiver contigo, não vale a pena. É por isso que você vê a alta tendência de pessoas que têm vivendo doenças psicossomáticas. Porque elas sentem ausência de alguma coisa. Irmão, que você mais vê gente rica dizendo que precisa, sente falta. Falta alguma coisa na minha vida. O dinheiro não preenche. As coisas não preenchem. Casa grande com piscina não preenche. Um vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Só ele preenche. E tem pessoas se sentindo vazias. Não é o lugar, irmãos. Porque aonde está o Senhor, o Filho de Deus, ele está com ele. Os anjos estão ao redor. E aonde estiver 2 ou 3, a presença dele também vai estar. Ele mora em você, ele está em você. O Espírito Santo habita em você. Então um louvor antigo, você tem valor se o Espírito Santo se move em você. E tem muita gente se desvalorizando. Porque não está sentindo o mover do Espírito. Porque elas mesmas perderam a intimidade. Elas mesmas não estão mais se conectando. Deixaram de ser coluna, deixaram de ser viga do santuário. Não estão tendo relacionamento, não está tabernaculando com o Senhor. Não está sentindo mais o Espírito Santo tocar. Irmão, se isso está acontecendo na tua vida, começa a repreender, começa a ressignificar a sua vida. Começa a ressignificar a sua visão daquilo que você tem, entende como ser servo de Deus, como ser filho de Deus. Não tem como você dizer que é filho sem conhecer o Pai. Você não consegue dizer que é filho se você não tem relacionamento com o Pai. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer cada vez mais fazer com que você enxergue que Ele é o Senhor da tua vida. Ele não te tirou da onde Ele te tirou em vão, irmãos. Ele não tirou você da onde Ele te tirou em vão. Ele disse para Pedro, farei de você pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. Ele tentou voltar, mas ele viu que não era mais a mesma coisa. Porque antes ele tirava a vida. Ele tirava o peixe do mar para matar. Depois que Deus o transformou, ele virou alguém que saqueava o inferno e dava vida. Tirava da morte para dar vida. É isso que ele fez quando ele tirou você do lamaçal, quando ele salvou você. Ele trouxe você para que você gerasse vida, para que você fosse pescador de homem, um anunciador da sua palavra, um proclamador da sua justiça. Não daquilo que você entende como justiça, mas a justiça que está aqui. A justiça ao qual você entende que o Espírito Santo fala para você. É 70 vezes 7. Se baterem na tua face, você tem que dar outra. Irmão, mas você não tem a noção de como é fechar no trânsito. Como é ser fechado. Muita gente que fica mais estressada receber uma fechada no trânsito que receber um empurrão no metrô. Lotado. Ou um pisão no pé. Hoje as coisas elas estão muito afloradas. Porque estão longe do Espírito. Quem tem os frutos do Espírito respira, pensa 10 vezes. Amém. Deus te abençoe. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, irmãos, ele não diria, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não dá para tabernacular com ele. Não dá para
você fazer parte, ter parte com Ele, se você não carrega a sua cruz. Se você não abre mão de si mesmo para viver tudo aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. Não dá para você fazer do seu jeito. Não dá para você querer viver e tomar as decisões do seu jeito, se não forem baseadas, se não forem alicerçadas naquilo que Ele projetou na sua vida. Ele conhece todos os seus dias. Até aqueles que você toma a decisão, escolhe, faz as escolhas erradas. Ele ainda está lá contigo. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele continua no mesmo lugar para te abraçar. Ele continua no mesmo lugar para te encontrar. Ele continua no mesmo lugar para te perdoar. Independentemente dos seus erros, Ele continua sendo o seu Pai. É assim conosco, irmãos. O filho pode errar 10 vezes, 20 vezes, 500 vezes. Você perdoa. Você briga, fica chateado, mas você perdoa. Assim é Deus conosco. Mas é mais lindo quando nós reconhecemos que entristecemos o coração do Pai. Dobramos o nosso joelho e fala: Senhor, assim como Davi, pequei contra o céu e contra ti. Só te peço que não retire de mim o teu espírito. Ele não pediu para ser tirado do trono, ele não pediu para ser tirado riquezas, mulheres, poder. Ele só pediu uma coisa: não retire de mim o teu espírito. Tem muita gente que está pedindo muitas coisas ao Senhor, mas está esquecendo de pedir a presença do Espírito. Pedir um Espírito de verdade. Senhor, habita comigo. Venha tabernacular comigo. Quero ser coluna do teu templo. Quero o teu nome gravado. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar contigo. Senhor, muito obrigado. Porque precisamos entender o que estamos fazendo nessa terra. E o que precisamos fazer, Senhor, para sermos aquilo que o Senhor projetou para nós. Ó Pai, que cada um nessa noite, ó Pai, comece a conversar com o teu Espírito, olhar para dentro de si mesmo e dizer daquilo que precisa melhorar, daquilo que precisa ser expurgado, daquilo que ele precisa abrir mão, para ele viver a plenitude do teu Espírito, para ele viver coisas extraordinárias, ele vê o teu mover de maneira sobrenatural, genuína, ver a sua casa estabelecida em ti. Ó Pai, que cada vento que vier não derrube a sua casa, porque ele firmou a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra de esquina. Que ele cada dia mais possa pensar naquilo que ele deva fazer para agradar o teu coração, não agradar a mim, não agradar a si mesmo, mas agradar o teu coração. Quais são as alianças que precisa fazer? Quais são as amizades que precisa fazer? Quais são as decisões que precisam ser tomadas para alegrar o teu coração? Só o teu coração. Senhor, que possamos focar não, Pai, fazer a vontade do homem, alegrar e fazer aquilo para agradar pessoas, mas agradarmos o teu Espírito, porque se o teu Espírito está feliz comigo, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom servo, eu sou um bom profissional, porque todas as outras coisas me serão acrescentadas, desde o momento que eu persigo a tua vontade, assim que eu persigo fazer e alegrar, ó Pai, o teu coração, que possamos entender isso e que possamos, ó Pai, estar guardados debaixo das tuas asas, sempre buscando o centro da tua vontade, fazer a tua vontade, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas e é isso que o Senhor planeja para nós. Senhor, que cada um de nós entendamos qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por mais que não nos agrademos com ela, mas ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós entendamos a partir de hoje, que façamos a sua vontade, tão somente a tua vontade, desde agora e para todo sempre, enquanto nós vivemos. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe.
Que o Senhor, que essa palavra entre no teu coração. Pode se assentar, irmãos. Que essa palavra entre no teu coração. Possa encontrar morada. Que você seja abençoado e agrade o coração de Deus. Seja coluna do santuário de Deus. Amém?